portal para sete além da casa da minha sogra. Eita! O relato de hoje, quem me viu foi a Patrícia, ela é de Itabira, no Pernambuco. E esse fato que aconteceu com ela foi em 2014. Ela disse que o esposo dela é de São Lourenço, em Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Então, ela casou-se lá em Itabira em 2014. E aí ela foi embora para São Lourenço. O esposo dela é enfermeiro em um hospital lá na cidade. E aí ela disse que foi morar, foi embora para Minas Gerais, né, para São Lourenço. Só que ela foi morar na casa da sogra e ela disse que a sogra mora em uma fazenda. Ela conta que a região é onde se localizava, as fazendas de café, dos barões de café. Então é uma região que tem muita história, né? Que as pessoas contam, existem histórias muito antigas, né? Assim, histórias muito antigas da época dos barões do café. Então ainda existe fazendas lá, prédios tombados e muita história, muitas coisas mistérios, né? Que acontecia, né? Naquela época dos escravos, né? Então ela conta que é uma região muito linda, é um lugar maravilhoso, ela ama aquele lugar. E o que aconteceu com ela, né? Na casa da sogra, vai deixar vocês pasmos. Ela conta que foi morar na casa da sogra, é um casarão muito grande, né? A fazenda é da família. E o esposo dela tirava os plantões, né? Sempre ele tirava plantão de 24 horas e folgava 72 horas. Então, ela já estava acostumada com a rotina, ajudava a sogra, né, na lida de cuidar dos animais, das galinhas, dos patos, dos porcos. E ela estava amando estar no meio da natureza. Enquanto o esposo trabalhava, né, no hospital. E aí ela conta que quando ele tirava o plantão, né, óbvio que ela dormia sozinha no quarto, né, na casa da sogra e tudo. E aí ela disse que acontecia coisas muito bizarras na casa quando o esposo não estava. Então ela disse que começou a ter sonhos, pesadelo, né, parecia, eu não entendi aqui, parecia não sei o que eu não entendi muito. E aí ela disse que acordava, às vezes ela escutava barulho, sentia presença, né, no quarto, até que certa vez o esposo foi tirar o plantão, né, e ela, né, trabalharam o dia inteiro, ajudou a sogra, né, fizeram pães, cuidaram dos patos, das galinhas, dos porcos, muito contato com a natureza, com as cachoeiras, maravilhoso, dia maravilhoso. Chegou a noite, a hora de descansar, e ela disse que foi para o quarto, né? Foi para o quarto, mandou uma boa noite para o esposo, que estava de plantão, e foi dormir. Então ela disse que na hora que ela deitou, ela dormiu, né, rápido, estava cansada, dormiu rápido, e aí ela sentiu, escutou algo abrindo a porta do quarto. Então ela disse que dormindo, ela não conseguia abrir os olhos, né? Ela tentava, mas ela estava acordada, assim, ela acredita que estava acordada, né? E nesse momento ela vê um homem de cadeira de roda entrando no quarto, né? Ela, mesmo com os olhos fechados, ela teve aquela visão, né, de um homem bem forte, sentado em uma cadeira de roda. E esse homem, ele já chegou dizendo algumas coisas que ela não entendia o que era. Então, ele começou a implicar com ela, né? Mas ela não entendia por que ele estava dizendo aquilo, e ela também não entendia o que ele estava falando. Então, ele mostra para ela, aponta para ela para o lado da parede, né? E ali ela diz que quando ela olha para a parede, ela não vê mais o quarto. Ela já se vê em pé. E aí ela foi até lá para saber por que ele estava apontando para a parede. E ela diz que percebe, eu estou até me arrepiando, percebe aquela criatura acompanhando ela na cadeira de rodas. Na hora que ela teve aquela visão, né, daquele homem na cadeira de rodas, ela disse que era um homem muito bonito, um homem moreno, jovem, bem forte, né? Não era gordo, era forte. E ela disse que era um rosto bonito, né? Aquele homem bonito, né? E ela disse que aquele homem estava revoltado com ela. Então ele aponta para a parede e ela olha e já se vê de pé, né? E aí ela segue, né, naquele lugar, né, aquele portal, né, tipo, estava aberto, era um lugar lá aberto. Ela entra nesse lugar,
E aí, pronto, nessa hora ela tem uma viagem que só Deus. Ela conta que entrou em um lugar, ela disse que era um lugar muito, como se fosse uma fazenda. Era como se ela estivesse em uma fazenda. E ali ela se via, né, dona também daquela fazenda. E ela se via, e aquele homem acompanhou ela. E aquele homem começou a brigar com ela, a falar palavrões com ela. E ela começou a entender. Naquela visão que ela teve, aquele homem era o marido dela. E aquele homem se chamava Lemon. E ela dizia, ela olhou para trás e viu aquele homem transtornado de ódio dela, na cadeira de rodas. E ela olhava para ele e ela lembrava o nome dele. E ela falou assim: Lemon, eu só quero que você me deixe em paz. E aí ele bateu nela. Ela disse que sentia, mesmo na cadeira de roda, ele conseguia agredi-la, né? Não sei nem se pode falar aqui no vídeo. Né? E aí ela disse que olhava e via a fazenda e sentia que aquele lugar era dela. Então ela disse que era uma fazenda, só que não era como a nossa realidade, né? Era um lugar obscuro, né? Ela disse que era um lugar onde via aqueles trabalhadores, era como se ela tivesse aquelas pessoas que trabalhassem para ela, né? E aquelas pessoas de semblante triste, como se ela escravizasse aquelas pessoas, assim, tipo ela maltratava, né? E ela via aqueles homens olhavam para ela, aqueles homens que estavam ali, cuidando, né, daquilo que fosse uma lavoura, né? E ali eles estavam, né, trabalhando ali. E eles olhavam para ela e começavam a fazer as coisas, né, rápido, e olhavam para ela com medo, né? E nisso ela disse que o Lemon, né, ele ficava xingando ela e ele dizia: não sei por que eu te amo tanto, eu queria não te amar, eu queria ver você fora da minha vida. E aí ela disse que sentia como se fosse uma rejeição daquele homem, só que quando ela voltava a olhar novamente para o Lemon, né, que nessa experiência era o marido dela. Então ela tinha muita raiva dele, muito ódio. E ali ela pegava, era como se fosse um cabo de enxada. Ela disse que deixa eu ver aqui para mim não me atrapalhar, né? Capítulo 7, porque eu vou marcando aqui, numerando, né? É no capítulo 7. Ela disse que aquela madeira que ela pegava como se fosse um cabo de enxada, era uma madeira lisinha, como se as pessoas já tivessem usado tanto aquela enxada, que não era áspero a madeira, era bem lisinha. E ela disse que pegava e deslizava da mão dela. E ela batia com toda a força nas costas dele. Mas ela batia com força e ele caía, e ele chorava e dizia muitas palavras ruins com ela. E chorava e amaldiçoava ela, assim, tipo, ele ficava, né, amaldiçoando ela. E ela batia com muita força, com muito ódio. Ela disse que dentro dela se trancava assim, de tanto ódio, né, assim, não posso falar, me esqueço, né, de tanta ira dele. E ela batia com força e ele ficava de bruço no chão, chorando e xingando ela. E ela disse que sentia um ódio muito grande. E ela saía adentrando aquela fazenda e ela via a casa, ela via as coisas dela e ela dizia que via roupas estendidas no varal e gritava para uma mulher que ela disse que hoje, ao escrever este relato, ela não lembra como era, mas ela sabia o nome e ela dizia, era como se aquela mulher fosse uma uma escrava, né? Era como se fosse uma pessoa que trabalhasse para ela. E aquela moça, toda vestida de branco, com um turbante na cabeça, ela saía correndo e recolhia aquelas roupas. E ela disse que era uma fazenda muito grande, ela via lagos, ela via criações, né, de animais, e aqueles homens, né, trabalhando para ela. E aí ela disse que ela sentia, a sensação que ela tinha era de raiva, de autoridade, né, de querer mandá-la em tudo, e ela tinha ódio daquele marido que se chamava Lemon. Era Lamon. Peraí, deixa eu ver se é Lemon. Lamon. Então, ela conta que foi uma experiência que ela disse que nunca vai esquecer na vida dela, pessoal. E aí ela disse que e ela tinha o negócio dela era bater naquele homem, era esmurrar aquele homem, era matar aquele homem. Eu tô falando muita coisa aqui. Vim aqui para me desligar a panela que tá no fogo. Então, assim, a Patrícia disse que foi uma experiência, né, muito ruim que ela viveu. É como se ela tivesse tido era como se ela tivesse tido outra vida, né? E nessa vida ela foi uma pessoa
que sofreu, né, assim, que ela rejeitava aquele homem, era como se ela tivesse casado com uma pessoa que ela não amava, tivesse sido obrigada a casar com uma pessoa que ela não amava, e ela se vingou daquele homem. E assim, e ele dizia que ele, assim, tipo, ele tinha uma ira muito grande, e ele tentava pegar ela, era como se aquele homem amasse demais ela, né, a amasse muito, mas ao mesmo tempo ele odiava muito, e era como se, por causa dela, das agressões dela, ele estava naquela cadeira de rodas, né? E aí, então ela disse que teve uma hora, nessa experiência, teve uma hora que ele levantava e ele tentava, e ela disse que lutava muito para que ele não a alcançasse, né? Então ela disse que em alguns minutos assim, ela disse que ela via ele tentando levantar e ele juntava as forças, né, que ele tinha, e ali ele tentava agredi-la, né? E ele dizia: você me colocou, né? Eu não, tipo assim, quis dizer que foi ela que colocou ele na cadeira de rodas. E na mente dela vinha, ela se via, né? Em outros momentos, né, da vida, assim, da convivência deles, ela batendo nele, ela empurrando ele, e ele caindo, e ele caía de costas e ele olhava para trás chorando em desespero, né? E naquela experiência era como se aquele homem amasse demais, mas ao mesmo tempo odiasse demais. Então ele queria pegar ela, ele queria. E assim, ela conta que na experiência, se ele conseguisse pegar ela, né, alcançar a mão dela, ela ia, assim, ele ia fazer muito mal para ela. Então ela tinha que vigiar, ficar atenta para que ele não conseguisse alcançá-la, né? Então ela disse que tipo, veio assim abriu-se uma tela, né, e mostrou uma vida que ela teve, né, que ela vivia e era como se fosse lá, naquele lugar, né, lá em São Lourenço, naquela região antiga, né, onde aconteceu tantas coisas, né, tem tanta história. E aí ela disse que aí ela disse que era um lugar muito estranho, assim, ela via outros lugares, como vilas, né, e ela saía andando, ela queria voltar, mas ela não sabia para onde que ela ia voltar, mas ela queria fugir. E ela olhava assim e via a casa, né, um casarão muito antigo. Ela disse que era muito diferente, muitas árvores, e ela via as pessoas, né, como se aquelas pessoas estivessem cozinhando, né, aquelas mulheres fazendo comida, negócio de fogão de lenha, né, elas que via o bueiro, né, aquela fumaça, aquele bueiro preto, aquela fumaça, e ela sentia aquele cheiro de comida, mas era um cheiro muito antigo, assim como se fosse aquelas comidas antigas, né, que hoje em dia, que hoje é tudo industrializado, né, ela conta que era como se fosse aquelas comidas que os escravos cozinhavam, né, como joelho de porco com angu. Ela disse que era coisa muito xerém. Então ela disse que era coisa muito antiga, mas ela disse que era muito gostoso, assim, por uma parte era muito, assim, vinham umas lembranças boas e ao mesmo tempo eram lembranças ruins, né? E ali ela disse que saía andando, né? E ela via o lugar muito devastado, né? Ela via um lugar muito devastado, as pessoas que ela encontrava eram pessoas tristes, né? E o lugar era muito triste, assim, um lugar ruim, como se fosse lugar de esgoto, um lugar ruim, né? Um lugar que não era bonito. Aí nisso ela disse que começou a dizer: meu Deus, eu quero sair. Ela começava a repetir: eu quero sair, eu quero voltar. Só que ela não sabia para onde, mas ela queria voltar. Aí ela acorda, né, sem fôlego, né, assim, agoniada em cima da cama sozinha. E ela: eu quero voltar. Ela disse que ainda bem que não escutaram, porque a porta do quarto estava fechada. Quando ela acordou, que ela sentou na cama, o quarto estava escuro e ela viu nitidamente, né, aquela silhueta, assim, tipo o vulto, né, como se alguém tivesse realmente ao lado dela, fazendo ela viver aquela experiência todinha. E aquela cadeira de roda saiu, aquele barulho da cadeira de roda, né, saiu e abriu a porta bem rápido e fechou a porta. E ela disse que via direitinho a nuca daquele homem. No escuro ela via, sabe, aquele vulto, né, como se fosse uma pessoa na cadeira de roda, mas não via nitidamente. E viu a nuca, aquela cabeça, né, a nuca redonda, né? Ela disse que via aquela cabeça, né, como se fosse um homem moreno. E aquele homem passou e foi embora. E ela disse que acordou assim, desorientada. E aí ela ficou com muito medo de dormir.
Aí ela disse que de ponta de pé foi dormir no sofá na sala, escondida, porque ela não queria adormecer no quarto e viver novamente aquela experiência. Ela disse que era como se um portal tivesse se abrido, né, naquele quarto, naquela região ali onde ela mora. Ela disse que é como se ela já em outra vida, né, talvez passada, ela já tivesse vivido ali. E aí depois disso ela disse que tem alguns lugares, né, algumas fazendas de vizinhos que são amigos do pai dele, né, da família dele, que ela visita, às vezes faz churrasco, alguma festa, e ela disse que tem fazenda que ela tem certeza, ela nunca tinha ido, mas ela tem certeza que já teve naquele lugar, já viveu naquele lugar, já, ela disse que são lugares que não é desconhecido para ela. Então ela disse que a partir desse dia, o marido chegou no outro dia, né, do plantão, e ela pediu para trocar o quarto. Como a casa é muito grande, eles foram dormir num quarto que tem depois do quintal. Era como se fosse um ateliê da mãe dele. Então aí ela contou para a mãe dele, contou por alto, né, mas não falou sobre esse suposto marido que ela teve em outras vidas, sabe lá como, ninguém sabe, é um mistério, né? Mas ela não falou, só que ela disse que teve um pesadelo muito grande, contou assim por alto, né? E eles trocaram o quarto no mesmo dia, e daí ela não teve mais esse pesadelo. E ela disse que dificilmente entra, né? Hoje ele não mora mais com a sogra, né? Já mora na cidade, né? Mas ela disse que quando vai na casa da sogra, que ela ama aquele lugar, mas ela disse que não entra naquele quarto, porque vem toda a lembrança, né? Vem tudo à tona. Então, assim, realmente é uma experiência, né, que é um mistério, né? E muitas pessoas me mandam relatos, outras eu vejo contando, né, de experiências que mais ou menos parecidas com essa, né? Eu já, assim, já teve alguns lugares, principalmente lá no Goiás, né, que eu acredito que em outra vida eu já estive por lá. Porque ali na região agora eu esqueci o nome da cidade. Teve uma fazenda que eu fui, que eu digo, meu Deus, eu já estive aqui. Eu tenho certeza. Tinha lugares assim que eu tava tão... Eu digo, meu Deus, eu já estive aqui, eu já fiz isso aqui, eu já vi essa árvore, eu já fui nesse rio. Lá em Abadiânia também. Eu lembro que uma vez a gente foi olhar as dragas, né? Eu, Neurimar, as meninas, Benita, Nalva, né? E eu lembro de ter... no rio, eu fiquei lembrando, eu digo, gente, vinha assim na tona, a gente anoiteceu, né? No ranchinho que tinha. E aí eu lembro de eu ficar assim, né? Eu digo, gente, eu já estive nesse lugar. Então, assim, são mistérios, né? Então, assim, o que a Patrícia viveu, né? Uma experiência muito bizarra, né? Assim, dela ter tido esse pesadelo, como se ela tivesse visto. Ela disse que tem certeza que viu, era muito familiar. Tudo que ela viveu, aquele homem, aquela ira que ela tinha daquele homem. Como se ela tivesse casado com aquele homem, assim, contra a vontade dela, né? E ela odiava aquele homem amava ela demais, mas ao mesmo tempo odiava demais, assim, pelas coisas que ela fez com ele. Então e outra coisa, outro detalhe que ela conta aqui no final, que quando depois, assim, na experiência, no início ela viu aquele homem bonito, né? E depois ela via aquele homem, era como se ele carregasse as próprias pernas ao lado. Ela via aquele par de pernas, ele segura aquelas pernas, como se ele tentasse, assim, achasse que aquilo ainda tinha jeito, que ele poderia andar, ele carregava as pernas. E aquilo era horrível para ela. Ela disse que era um pesadelo, era a coisa mais horrível do mundo. E aquele homem emanava uma energia de ódio muito grande, né, de revolta, assim, com ela, né. Então, assim, pessoal, a Sete Além é um universo, né, se diz o que é Sete Além, uma fusão da nossa realidade com o espiritual, é uma mistura que ninguém entende, né? Então, pessoas que tiverem experiência ficam sem entender, outras, né, acham que é uma coisa espiritual, é uma mistura, né? Então é isso, pessoal. Esse é o relato da Patrícia, né? E quem gostou, deixa aí o like, tá bom? E até o próximo relato.